Anjos e demônios, e a luta contra o poder das trevas. Os anjos e os demônios não são fruto da fantasia do homem, nem mera expressão das suas esperanças e temores. Sim, eles existem. São seres reais, dotados de uma natureza puramente espiritual, muito mais perfeita do que a nossa, de uma inteligência muito grande e uma vontade possante. Eles intervêm continuamente em nossa vida, os santos anjos por meio das boas inspirações que nos sugerem, e os demônios pelas tentações a que nos submetem. Quais são os poderes reais dos anjos e dos demônios? Como devemos nos portar diante da ação angelical e como reagir diante de uma atividade diabólica? É para isso que existe a angiologia e a demonologia. A demonologia se baseia no estudo dos demônios, daqueles seres que um dia foram anjos e hoje são seres das trevas. E a angiologia passa a estudar a história, origem e comportamento dos seres celestes que ainda estão no céu e que estão do lado da luz. Mas percebam que um está inteiramente ligado com o outro. E hoje nós abordaremos um tema polêmico dentro da angiologia. Será que a história que você conhece sobre Lúcifer é a história verdadeira? O que iremos apresentar aqui pode, talvez, destruir séculos e mais séculos de ensinamentos sobre angiologia e demonologia dentro da cultura judaico-cristã. Sentem-se, crianças. O tio Lu vai contar uma história para vocês. Saudações, sejam bem-vindos à creche obscura do tio Lu. A angiologia é um tema muito amplo. Nós não podemos dizer se uma coisa é verdade ou não até analisar profundamente. E ainda assim, apesar de milênios de estudos sobre os anjos, a humanidade ainda possui diversas dúvidas acerca deste tema tão complexo. Para quem não sabe, angiologia é o estudo dos anjos, quem eles são, de onde eles vieram, qual o papel deles em meio à humanidade e em meio a Deus. Como você já deve saber, Lúcifer, antes da sua queda, era um anjo. Então, ele estava ao lado de Deus. Mas, qual foi o verdadeiro motivo que levou Lúcifer a sair do céu? Será que a história que você conhece é a história verdadeira? Bom, hoje apresentaremos uma teoria muito intrigante e bastante perturbadora para aqueles que são mais fundamentalistas na questão da angiologia. Eu tive o prazer de entrevistar o pastor Wesley Ross. Ele é teólogo, produtor musical e também possui um ministério onde ele alega trabalhar com libertação. O pastor Wesley Ross é especialista em angiologia há aproximadamente 8 anos e ele nos apresentou uma teoria muito perturbadora e que talvez possa tirar o seu sono. Mas lembre-se, tudo que nós apresentaremos no vídeo agora trata-se da opinião do pastor Wesley Ross. O que você verá a seguir é uma entrevista e não representa a opinião do canal Tio Lu e nem deste apresentador que vos fala. Cabe cada um analisar e tirar as suas próprias conclusões. Vamos à entrevista. Bem, nós estamos aqui com o pastor Wesley Ross, teólogo especialista em angiologia. E hoje nós vamos falar aqui com ele sobre a verdadeira história de Lúcifer. Segundo o pastor Wesley, a história que a maioria das pessoas conhecem de Lúcifer, ela está um pouco distorcida, não é a verdadeira história. E hoje ele vai nos apresentar aqui uma teoria baseada em fundamentos bíblicos e fundamentos teológicos para que possamos compreender melhor
a história, a queda, os verdadeiros motivos que levaram Lúcifer a se tornar a figura antagônica que é hoje. Então, Pastor Wesley Ross, seja muito bem-vindo. Primeira pergunta, quem era Lúcifer? Explica aí para os sobrinhos da Creche Obscura, por favor. Olá, galera da creche, olá, Tilu, prazer ceder essa entrevista. Bom, quem era Lúcifer? Lúcifer era um querubim. Vale lembrar que na classe angelical, anjos, arcanjo, querubins e serafins, né? Por que eu disse arcanjo no singular? Porque a Bíblia o chama de arcanjo e não arcanjos, né? Reporta sendo um anjo e não anjos, né? Então, Lúcifer era da classe dos querubins, ele era um querubim. Vale tocar também no nome dele, Lúcifer, portador da luz, ou estrela da manhã, estrela d'alva, enfim. É uma nomenclatura que se deve a Jerônimo, o grande tradutor da Bíblia, que ao traduzir a Vulgata, pegou o nome original de Lúcifer, que é Heilel Ben Shahar, e ele colocou Lúcifer. Lúcifer nada mais é do que o portador da luz, ou seja, não creio que pode ser atribuído ao nome próprio dele, é uma nomenclatura. Bom, Pastor Wesley, e por que atribuíram tanta importância a Lúcifer? Por que ele era uma figura tão importante no reino celestial? A gente passa a conhecer a importância de Lúcifer a partir de um princípio, que está em Ezequiel, capítulo 28 e 13. Olha só, estivestes no Éden, jardim de Deus, te cobria de toda pedra preciosa. Aí vai falando o nome das pedras, topázio, ônix, berilo, jaspe e tal, enfim. Aí, olha só que interessante como fecha o versículo, dizendo: em ti se faziam os teus tambores, que foram criados no dia em que te criei, e as obras dos tambores estavam em ti. Olha só que interessante. Então, o som dos tambores do céu, que podemos qualificar como a essência da adoração, estavam dentro do cara, dentro de Lúcifer. Em ti se faziam os tambores. Então, vamos imaginar, vamos viajar. Quando ele chegava no céu, emitia sons, saía sons dele. Então, quando ele passava, é como uma balada, vai rolar uma balada, tem que ter o DJ. Então ele fazia esse papel. Ninguém adorava enquanto ele não chegava. Por quê? Porque a rítmica que regia o céu não era harmônica, não era teclado, não era guitarra, não era violão, não era lira, eram os batuques. Onde eles clamavam: santo, santo, santo. Eu tenho para mim, com todo esse conjunto da obra, da rítmica, do batuque, né, do percussivo, que o som da adoração era tribal. Era aquela coisa tribal com batuques. E isso explica algumas origens de matrizes e cultos ou ocultos, uma vez que Lúcifer já tinha intimidade com os tambores desde lá do trono. Então isso dava para ele a certa vaidade. Essa vaidade que lá em Ezequiel 28 fala, até que encheu o seu coração de vaidade e tal. Ou seja, essa vaidade é porque ele sabia que a adoração só era regida quando ele chegava. E não tem nada a ver com o maestro, nada a ver com o coral. A regência que a gente fala porque estava nele a essência da adoração. O cenário era todo envolvido em torno dele. Por exemplo, a Bíblia fala do trono, o alto e sublime trono. Aos pés do trono tinham 4 seres. Ezequiel capítulo 1 fala como eram esses seres, que afinal eram 4 querubins. Eu estou até para te dizer que só existiam 4 querubins no cenário da adoração no céu. E os outros estavam em outro lugar. Eles tinham o habitat deles, eles tinham o lugar deles, está na Bíblia, consta na Bíblia. Então, ali, aqueles 4 seres, mais um 5º elemento da classe, que era Lúcifer, que chegava. Então, ou seja, tinham 5 querubins, digamos, ali, no habitat da adoração. Por quê? A Bíblia fala de 24 anciãos, com 24 tronos, que ficavam diante do trono, né? Fala, por exemplo, Isaías capítulo 6, de serafins que voavam acima do trono de Deus, né? E milhares e milhares e milhares de anjos, né? E todos dizendo santo, santo. Então, ou seja, toda essa armação, todo esse cenário estava desenhado em torno da chegada de Lúcifer, porque o som estava nele, a essência estava nele. Esse posicionamento no cenário tem a ver com hierarquia? Não propriamente com hierarquia, mas podemos já identificar quem é quem. Por exemplo, há uma confusão na mente das pessoas que tudo é anjo, arcanjo é anjo, querubim é anjo, serafim é anjo, né? Chamam de seres angelicais. Porém, as classes apontam a função e o poder de cada um. Por exemplo, os anjos são chamados na Bíblia de ministros secretos, aqueles que vão e vêm, levam a bênção, trazem a bênção. É como se fosse o office boy do céu. Eles que recebiam ordem de Deus, desciam, teofanavam, apareciam em forma de gente. Em Salmo 91 já diz, aos anjos dará ordem a teu respeito, ou seja, eles recebem ordem justamente para fazer esse papel do leva e traz entre homem e Deus.
Já o arcanjo, não arcanjos, a Bíblia não tem essa pronúncia arcanjos no plural. Ela chama de arcanjo. Por que arcanjo? A palavra arc é único, né? Quando você fala o arqui-inimigo, o arqui-rival, né? O Palmeiras é o arqui-inimigo do Corinthians. Então, arc é único. Arcanjo, único anjo. É um anjo escolhido, potencializado para a batalha. Esse arcanjo ele é chamado Miguel. Em Judas capítulo 1, versículo 9, fala que ele já começou uma treta lá atrás. Ele já começou a batalhar com o diabo, tal, por causa do corpo de Moisés e tal. Enfim, se tem um anjo que enfrenta a Lúcifer, que enfrenta o diabo, ou seja, aquela batalha final, sabe? Como aquela fase de videogame que vem aquele monstrão no final e você fala, caramba, agora é a última fase, é o último bicho para matar. Então nós temos esse cara guardado para a treta final. Esse cara é um arcanjo. O nome dele é Miguel, e uma vez que ele já enfrentou o próprio diabo em Judas 1, versículo 9, e está aguardando para a batalha final, já está bem claro quem é o cara mais poderoso na hierarquia. Porém, ele não faz parte do plano da adoração, ele é anjo de batalha. Então, falamos sobre anjos, pulamos o arcanjo que é de batalha, e vamos então para os querubins. Quem são os querubins? Os querubins a Bíblia chama de guardiões. Guardiões podem ser interpretados como anjos de domínio. Então os querubins são chamados para dominarem fenômenos. Por exemplo, a cada fenômeno da criação ou da natureza é colocado um guardião. Assim como Ezequiel 28:13 aponta que Lúcifer era guardião do Éden. Então vamos imaginar que para o vento tem um guardião, para as águas tem um guardião. Para Jesus, quando conversou com a água, com a tempestade não fala, ele falou com o dominador, o guardião das águas. Quando falou com o vento, ele falou com quem dominava o vento. Então, a mitologia já traz isso pra gente, só que ela traz com outras nomenclaturas, com outras figuras. Coloca Thor, o deus do trovão, por exemplo, aqui no Brasil já temos a cultura de Iemanjá, né, que é do mar. Ou seja, para mim essas mitologias nada mais é do que uma forma de figurar os querubins caídos, né, porque não se sabe se foram somente anjos ou se foram anjos, querubins ou outros seres, uma vez que é dito que a cauda do dragão derrubou a terça parte das estrelas, né? Menciona estrelas como seres angelicais, mas não fala então nessas estrelas quem é que estava no pacote. Tenho eu que, por ele ser querubim e influenciar a classe dos querubins, muitos da classe dos querubins, que eram guardiões, vieram. Por isso que a Bíblia fala sobre os dominadores do mal. Ora, se há anjos, não podem ser dominadores, que anjos são só ministros secretos, ou seja, são os office boys do céu. Quem domina são os guardiões, são querubins. Então, para isso que existe hoje na mitologia tantos deuses do vento, do trovão, da chuva, do não sei o que, na verdade, não passa de querubins, que o diabo nada mais é do que um anjo fora do lugar. E os serafins? Os serafins são aqueles que adoram, não são aqueles que trazem e levam como os anjos, não é o da batalha como o arcanjo, não são dominadores como os querubins. Isaías capítulo 6 falam que eles que abrilhantam tudo, porque eles estão acima de Deus. Então você imagina que Deus permite ser e está acima dele, adorando, e consta que tem 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 voavam, com 2 cobriu o corpo, enfim, essa é a função dos serafins, estarem estaticamente para adoração. Tá, peraí, vamos devagar. Se Deus é um ser soberano, por que ele permitiria que existissem seres acima dele? Ele não é Deus, ele não é o Todo-Poderoso, ele não é o maior de todos. Por que existiriam seres acima dele? É justamente pelo sentido da palavra. Soberano significa Senhor sobre todas as coisas. Seria fácil validar a soberania de Deus na terra, porque ele é Senhor sobre o que há na terra, em cima da terra, embaixo da terra, nas profundezas dos mares e acima nos céus. Ok, mas no céu ele tem anjos, ele tem os anciãos, né, com os 24 tronos, ele tem no pé do trono os 4 querubins, ou seja, ele está rodeado à frente, do lado, na esquerda, à direita, lá embaixo, porém em cima não. Ou seja, se é soberano tem que ser Deus sobre todas as coisas, ou seja, Deus sobre o que está abaixo, na frente, do lado, do outro e em cima. Por isso que Isaías capítulo 6 valida a soberania, dizendo que acima do trono voavam os serafins. Bom, pastor Wesley, você disse que Lúcifer, ele chegava no céu. Ou seja, se ele chegava no céu, ele não estava no céu? E se ele não estava no céu, ele estava onde? Afinal de contas, ele era um anjo. Então, como anjo, ele deveria estar no céu. Então, se você usa a expressão aí que ele chegava no céu, então dá a entender que ele não estava no céu. Então, onde é que Lúcifer estava, então, já que ele não estava no céu? Eu tenho um amigo que ele também fala muito sobre angelologia, um mestre, o nome dele é Eduardo Reis. E ele rebate uma pergunta como essa, já dizendo assim, bom,
A primeira pergunta é, como que ele não morava no céu se ele caiu do céu? Aí ele brinca dizendo, mas você também caiu da bicicleta e você não morava na bicicleta, né? Bom, Ezequiel 28:13 já aponta um norte. Diz, eras guardião no Éden. Pronto, vivias no Éden ou estava no Éden, depende da tradução. Ok, se ele estava no Éden, então obviamente não estava no céu. Agora vamos ver as palavras de Lúcifer. Isaías capítulo 14, versículo 3 diz, e você dizia, subirei ao mais alto dos céus. Espera aí, vai subir para quê? Não estava lá? Calma, muita calma nessa hora. Vamos entender o que é esse Éden, porque Ezequiel 28:3 é um diálogo de Deus conversando com Lúcifer do tempo que ele era querubim. Ou seja, é o encontro de Deus e o diabo retratando o tempo que ele era querubim. Dizendo, poxa, você vivia no Éden, te enchia de pedras preciosas e tal. Você vivia no monte de Deus. No dia que eu te criei os tambores. Ele é como um pai se lamentando. Poxa, meu filho, eu investi em você, agora tem que vir visitar na cadeia. Então Deus está mostrando até um lado meio sentimental. Né? Não foi aquela coisa de pegar ele pelo chifre, esfregar a cara dele no chão. Não tem nada daquela história de quadrinho do encontro de Deus e o diabo. Teve muita emoção nesse diálogo. Né? Então a conversa é, estivestes no Éden, ou seja, quando você era querubim, você estava lá no monte de Deus. Peraí, quando ele era querubim não era diabo, se não era diabo não tinha havido a queda, se não havia queda Deus também não tinha descido para formar a terra. Então de que Éden que ele está falando? Qual era esse Éden? Então eu descubro que o Éden era uma dimensão, ele não era físico, era um Éden dimensional. Então, ou seja, havia um projeto futuro, Deus já tinha, obviamente, um projeto para o futuro, né, para a raça humana e outros seres, enfim. Mas nesse projeto, enquanto Deus estava ali no céu sendo adorado, né, o ambiente de glória e tal, ele deixou no stand-by e colocou o cara como um guardião. Ou seja, já deu a paternidade da terra a Lúcifer desde o princípio, por isso que fala que ele é o príncipe dessa terra, o senhor desse século. Fala que o mundo jaz no maligno, e Jesus quando vem, fala o que para a humanidade? Vou preparar lugar, porque aqui não é seu lugar, velho, isso aqui já está oferecido desde o princípio, acabou, por isso que vai acabar o fogo, então assim, tudo já está entregue. Ele era o cara. Então olha só, Jesus veio por causa do pecado. Então se antes da queda não tinha pecado, não tinha diabo, a nossa conexão, obviamente, então, pelas entrelinhas aqui, seria Lúcifer, o cara de confiança de Deus. Então ele estava nessa dimensão. Só para você entender, em Gênesis já diz assim, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Então esse jardim já estava feito em algum lugar, numa dimensão. Deus só fez tornar físico. Isso é o que explica em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Tudo aquilo que é visível foi feito daquilo que não se vê. Ou seja, tudo já existia numa dimensão. Esse é o Éden de Ezequiel 28:13, uma dimensão. Neste lugar, nessa dimensão, nesse Éden estava Lúcifer. E olha que era só ele, porque os demais querubins também não estavam no céu. Eles tinham outro habitat. Pastor, então quer dizer que os querubins não moravam no céu? Todos os querubins não moravam no céu? Onde ficavam os querubins? Onde é que os querubins, essa classe angelical, ficava? Onde eles moravam? Onde eles habitavam? Bom, agora você vai ter que ter estrutura para aguentar, tio Lu. Vamos lá. Quem aponta onde estavam os querubins, né? Porque no céu tinha um quarto, um em cada ponta do trono, e o quinto que, como eu já disse, ele chegava e emitia os sons porque os tambores estavam dentro dele. Ok, então Ezequiel capítulo 10, olha o que está escrito. Olhei para o firmamento que estava sobre a cabeça dos querubins, ou seja, ele está num lugar onde tem bastante querubins, e ele está dizendo que ele olhou para cima. Olhei para o firmamento, ou seja, uma laje, um teto, eu imagino um teto infinito. Olhei para o firmamento que estava sobre a cabeça dos querubins. Eu pude ver algo semelhante a uma pedra, uma safira, né? E semelhante a um trono, ou seja, daqui de baixo, ele conseguiu ver algo lá em cima que parece ser um trono. Então, esse teto era transparente. Agora, tem um cara lá em cima, em uma outra época, em uma outra passagem, o nome dele é João, ele está tendo a revelação do Apocalipse, e de repente ele fala o quê? Que ele está diante de um alto e sublime trono, e ele relata como que é o chão desse lugar. Ele fala que as ruas são de ouro e de cristal. Eu não acredito que seja ouro, é o jeito que João pôde passar para a gente o que ele viu. Ele tinha que, né, dar um exemplo. Então ele disse, é ouro e cristal. Ele viu dourado e falou que é ouro. Por que eu não acredito que seja ouro? Porque ouro derrete. E o cristal quebra, então eu não acredito que essa dimensão, o céu, é ouro e cristal. Mas ok, foi o que ele conseguiu reproduzir pra gente. Mas vamos lá, ele está dizendo que o chão é transparente, cristal.
e diante dele tem um trono. Pera lá, o cara de baixo, Ezequiel capítulo 10, tá vendo um teto também transparente, tá vendo o trono. Ou seja, os dois estão falando do mesmo lugar, só que um tá em cima e o outro tá embaixo. Só que quem tá embaixo revelou uma coisa que quem tá em cima não viu. O quê? Os querubins que estão ali embaixo, justamente embaixo do trono. Não sei se você quer chamar isso de porão ou de segundo céu, já que Paulo disse que haviam 3 céus, né? Conheço um que foi até o 3º céu. Olha, cioticamente a gente conhece esses 3 céus como o céu atmosférico, que é esse abaixo da camada de ozônio, que a gente vê avião passando, vê nuvem e tudo mais. O segundo céu, que é o céu galáctico dos planetas, né? Dos estrelares, enfim. E o terceiro, que é uma dimensão, que é o céu do firmamento. Agora, já que nós lemos em Hebreus 11, que fala que nós somos uma réplica de tudo que não se vê, né? Então o que acontece? Então existem os 3 céus também que a gente não vê. Então não sei se eu posso chamar esse andar de baixo onde estavam os querubins de segundo céu, se eu chamo de porão, ou era uma baita de uma dimensão debaixo do trono, mas eu sei que nesse lugar, em Ezequiel também 28, lá no versículo 14, fala que Lúcifer andava em pedras afogueadas, ou seja, ali embaixo tinha umas plataformas fumegantes de fogo. Não sei se você se lembra, mas Isaías capítulo 6 conta a história de um serafim que voou e foi lá embaixo, lá no altar, lá no trono, e ele pegou com uma tenaz, que como posso explicar, um braço mecânico, um suporte, ele pegou uma brasa viva, ou seja, até os serafins não podiam tocar nesse fogo, porque fogo que queima fogo, queimaria os serafins, mas já o querubim não. Eles estavam embaixo andando sobre essas plataformas fumegantes, essas pedras de fogo, pedras afogueadas. Ali era a habitação dos querubins. Bom, no meio de toda essa explanação, o que mais interessa realmente ao público é entender a queda de Lúcifer. Então explica melhor aí pra gente o que aconteceu de fato. Fala melhor sobre a queda e a rebelião de Lúcifer. Eu tenho para mim que Lúcifer revelou para Deus um grande motivo para que Deus o lançasse fora. E não foi de cara a questão pessoal dele com Deus. Não. Eu acho que foi muito além. Deus enxergou nele já, nas entrelinhas, quem ele era. Por que nas entrelinhas? Porque nas palavras dele, em Isaías 14:13, ele fala: subirei ao mais alto dos céus, acima das estrelas de Deus. Ora, que estrelas são essas? Porque se estamos falando do firmamento para cima, não tem mais estelares. Então essas estrelas são os serafins. Porque Isaías capítulo 6 fala que os serafins voavam acima de Deus. Quando ele fala de estrelas acima de Deus, está se referindo aos serafins. Tanto que lá na frente fala que a cauda do dragão derrubou a terça parte das estrelas. Então ele está falando exatamente dos serafins. Ele estava revelando para Deus a inveja que ele tinha dos serafins. Então a treta inicial foi com os serafins. Tanto que depois ele fala: e lá eu vou erguer o meu trono. Então tem gente que prega que ele queria o trono de Deus, que ele era maestro no céu, que ele era regente, que ele não tem nada de trono de Deus. Ele não queria o trono de Deus. Aqui está dizendo que ele queria colocar o trono dele. Lá estabelecerei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser como Deus, ou seja, Deus enxergou a vaidade, mas todo mundo atribui isso como sendo algo pessoal entre Lúcifer e Deus. Não foi. Foi entre Lúcifer e os serafins. Deus é que captou a mensagem e falou: opa, esse cara tá meio estranho, né? E lançou fora por conta do perigo que já rondava o céu. Fala, creche obscura! Tudo bom, galera? Que prazer imenso ter cedido essa entrevista para vocês. E olha só, te convido a estar comigo lá no meu canal. Eu falo de muitas coisas, vocês vão ver muitas coisas relacionadas à música, minhas produções e esses temas malucos. Então vem comigo, facebook.com/Pastor Wesley Ross, por extenso, ok? E no YouTube, muito fácil, só colocar também youtube.com/Maestro Wesley Ross. E Instagram e Twitter, @Wesley Ross. Muito simples, e eu quero estar com você pra gente estar compartilhando essas loucuras. Aliás, deixa eu falar uma coisa sobre as loucuras. Uma vez trouxeram 3 cegos de nascença, para definirem o que é um elefante. Aí um pegou na cauda, o outro pegou na barriga, o outro segurou na pata do elefante, assim, nas pernas, né? Aí o da cauda falou assim: cara, o elefante é tipo uma corda. Não é uma corda, é que ele tava segurando no rabo. Aí o outro falou: não, nada a ver, parece uma parede, é porque ele tava batendo na barriga. O outro disse assim: não, cara, vocês não sabem de nada, parece uma coluna, um pilar, sei lá.
é que ele estava segurando a perna ali do elefante, a pata. Ou seja, sobre o universo, sobre Deus, sobre Lúcifer, sobre anjos. Talvez o que eu saiba, o que você saiba, talvez a gente só segurou o rabo do elefante, tá achando que é o elefante, né? Talvez o que a religião ensinou, o que a tua igreja ensinou, é só uma parte da história. Tem outras partes que a gente não conhece. Por isso que eu sou um eterno aprendiz. E espero que o pouco que eu falei aqui, mesmo que para alguns não seja a verdade, mas que possa te edificar. Valeu! Gostaríamos de agradecer a participação do pastor Wesley Ross, que tão gentilmente nos cedeu essa entrevista. Em breve nós estaremos frente a frente com o pastor Wesley Ross e falaremos mais sobre esse assunto, sobre angiologia e sobre esse tema tão polêmico que foi abordado aí na entrevista. Então, desde já, você já pode deixar os seus comentários e as suas dúvidas aí embaixo para que nós possamos apresentar ao pastor Wesley Ross quando nós estivermos em uma entrevista cara a cara com este teólogo a quem eu respeito muito. Muito obrigado mais uma vez ao pastor Wesley Ross. Quero mandar um abraço fraternal e carinhoso para os seus filhos e para sua esposa Jaqueline. Quanto tempo, hein, Jaque? Que Deus te abençoe. Saudade de você, minha querida. Mais uma vez, eu quero convidar vocês a se inscreverem no canal Tchulo 2 A Missão. Lá vocês vão encontrar o personagem mascarado que eu sempre usava aqui no canal principal, e lá abordaremos uns temas um pouco mais delicados. Então se inscreve, o link está aí na descrição. Se inscrevam também no nosso canal 3, que é o canal Reserva, tá tudo aí na descrição. Convido vocês a me seguirem nas redes sociais, o Twitter, e curtir a nossa página do Facebook. Nós estamos super ativos lá. Todos os links estão aí abaixo na descrição do vídeo. Antes de encerrar, eu gostaria de mandar um abraço especial para uma sobrinha lá do Nordeste, a Maria das Graças. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, meu amor. Que Deus te abençoe. Obrigado por fazer parte da família da Creche Obscura. Eu quero convidar vocês mais uma vez, você que é inscrito nesse canal e que já sabe as dificuldades que nós passamos aqui para continuar esse trabalho, a nos ajudar a manter esse trabalho no ar. O link do Apoia-se está aí na descrição. Você pode fazer a sua doação via cartão de crédito, não importa o valor, R$1, R$2, R$3, R$10, aquilo que você puder. Não estou falando com quem não pode, não estou falando com quem não quer, e não estou falando com quem só vem aqui retear. Estou falando com você que admira meu trabalho, que gosta de mim e que tem consciência de que sem a ajuda de vocês nós não vamos sobreviver no YouTube. A monetização caiu muito e esse trabalho só está sendo possível graças às doações de vocês. Se você não tem cartão de crédito e quer fazer uma doação direta na conta bancária, chama lá na página, o link está aí na descrição, você chama lá no inbox, é a Florzinha, que é a administradora da página, você fala diretamente com ela, fala: Florzinha, eu quero fazer uma doação para o canal, quero doar todos os meses uma quantia para o canal. Aí ela vai te mandar o número de uma conta bancária para que você possa fazer o seu depósito. Nós contamos com você todos os meses, não importa o valor. O que importa é a sua intenção de ajudar, tá bom? Assim que você fazer o depósito ou você fazer a sua contribuição no Apoia-se, nos envie o print e a foto do comprovante para que possamos te agradecer de um jeito todo especial. Então é isso. Lembrando mais uma vez que todas as declarações feitas aqui são as opiniões do pastor Wesley Ross e não se trata da opinião do canal Tchulo. Cabe cada um analisar e tirar as suas próprias conclusões, porque o nosso papel aqui é apenas coletar as informações, organizá-las e apresentá-las a você. Acreditar ou não acreditar é uma escolha sua. Sem sombra de dúvidas, Thor Ragnarok é um dos filmes mais esperados de 2017, e é claro que a Marvel caprichou na produção. As obras de arte externam sentimentos interiores dos seus artistas. Mas você sabia que o gelo possui também outros efeitos milagrosos para o ser humano? Um jeito novo e divertido de aprender coisas sobre a vida e sobre o mundo. Também é possível achar aqui no YouTube vídeos engraçados e com humor inteligente que não seja uma banheira cheia de Nutella ou de gatinhos fofinhos que ficam brigando um com o outro, ou então com um mega sanduíche ou um mega Doritos. Acredite, nem tudo no YouTube está perdido. E é por isso que eu apresento a vocês o canal Nerdflix. A energia do eremita corre dentro de mim, e se eu usar toda a minha força será o seu fim. Sai desse ambiente de pura podridão e vem aqui pra igreja encontrar a salvação. Vamos com calma, peraí, passa. Scooby-Doo versus Coragem, o cão covarde. Olha que cachorro horroroso, além de feio e babão, é muito guloso.
Entretenimento de boa qualidade, batalhas de rap, notícias, documentários interessantes e coisas fascinantes que com certeza você vai adorar. Então, tá esperando o quê? Pausa esse vídeo, clica no link que tá aí abaixo e já se inscreve lá no Netflix. Tô te esperando. Ah, não esqueça de ativar o sininho, hein?